Capítulo 2. Dos procedimentos licitatórios. Artigo 5º. As licitações previstas nesta lei serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no artigo 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adotando-se como obrigatórios os tipos melhor técnica ou técnica e preço. Artigo 6º. A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta lei obedecerá às exigências do artigo 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com exceção das previstas nos incisos 1º e 2º do seu parágrafo 2º e as seguintes. Inciso 1º. Os documentos de habilitação serão apresentados apenas pelos licitantes classificados no julgamento final das propostas, nos termos do inciso 11 do artigo 11 desta lei. Inciso 2º. As informações suficientes para que os interessados elaborem propostas serão estabelecidas em um briefing, de forma precisa, clara e objetiva. Inciso 3º. A proposta técnica será composta de um plano de comunicação publicitária, pertinente às informações expressas no briefing e de um conjunto de informações referentes ao proponente. Inciso 4º. O plano de comunicação publicitária, previsto no inciso 3º deste artigo, será apresentado em duas vias, uma sem a identificação de sua autoria e outra com a identificação. Inciso 5º. A proposta de preço conterá quesitos representativos das formas de remuneração vigentes no mercado publicitário. Inciso 6º. O julgamento das propostas técnicas e de preços e o julgamento final do certame serão realizados exclusivamente com base nos critérios especificados no instrumento convocatório. Inciso 7º. A subcomissão técnica prevista no parágrafo 1º do artigo 10 desta lei reavaliará a pontuação atribuída a um quesito, sempre que a diferença entre a maior e a menor pontuação for superior a 20% da pontuação máxima do quesito, com o fim de restabelecer o equilíbrio das pontuações atribuídas, de conformidade com os critérios objetivos postos no instrumento convocatório. Inciso 8º. Serão fixados critérios objetivos e automáticos de identificação da proposta mais vantajosa para a administração, no caso de empate na soma de pontos das propostas técnicas, nas licitações do tipo melhor técnica. Inciso 9º. O formato para apresentação pelos proponentes do plano de comunicação publicitária será padronizado quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas de exemplos de peças e a outros aspectos pertinentes, observada a exceção prevista no inciso 11 deste artigo. Inciso 10. Para a apresentação pelos proponentes do conjunto de informações de que trata o artigo 8º desta lei, poderão ser fixados o número máximo de páginas de texto, o número de peças e trabalhos elaborados para seus clientes e as datas a partir das quais devam ter sido elaborados os trabalhos e veiculadas, distribuídas, exibidas ou expostas as peças. Inciso 11. Na elaboração das tabelas, planilhas e gráficos integrantes do plano de mídia e não mídia, os proponentes poderão utilizar as fontes tipográficas que julgarem mais adequadas para a sua apresentação. Inciso 12. Será vedada a aposição a qualquer parte da via não identificada do plano de comunicação publicitária, de marca, sinal ou palavra que possibilite a identificação do seu proponente antes da abertura do invólucro de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Inciso 13. Será vedada a aposição ao invólucro destinado às informações de que trata o artigo 8º desta lei, assim como dos documentos nele contidos de informação, marca, sinal, etiqueta ou qualquer outro elemento que identifique a autoria do plano de comunicação publicitária em qualquer momento anterior à abertura dos invólucros de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Inciso 14.
Será desclassificado o licitante que descumprir o disposto nos incisos 12 e 13 deste artigo e demais disposições do instrumento convocatório. Parágrafo 1º. No caso do inciso 12 deste artigo, persistindo a diferença de pontuação prevista após a reavaliação do quesito, os membros da subcomissão técnica, autores das pontuações consideradas destoantes, deverão registrar em ata as razões que os levaram a manter a pontuação atribuída ao quesito reavaliado, que será assinada por todos os membros da subcomissão e passará a compor o processo da licitação. Parágrafo 2º. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da subcomissão técnica prevista no parágrafo 1º do artigo 10 desta lei, até que expirem os prazos para a interposição de recursos relativos a essa fase da licitação, exceto nos casos em que o descumprimento resulte na identificação do proponente antes da abertura do invólucro, de que trata o parágrafo 2º do artigo 9º desta lei.